Futebol no interior, a ideia de uma torcida organizada ali é juntar um grupo de pessoas da mesma cidade, ou que admirem o clube de certo modo, simpatizem, para ir torcer ali, para ir apoiar. Não envolve necessariamente questão de briga, assim, até porque o Resende, infelizmente, a gente não tem uma torcida tão... Boa tarde, torcedores e torcedoras da Arquibancada Carioca. Estamos aqui em mais um programa, novamente com as mesmas figurinhas, Daniel Iório. Fala comigo. Boa tarde, rapaziada. Estamos aqui com o nosso convidado Álvaro. Felipe Daniel também. Boa tarde, meus amigos. Lucas Azerido. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Álvaro, também, nosso convidado. E por último, não menos importante, Álvaro Marques, de 21 anos, torcedor fanático do Resendão. Criador também, CEO do Noite de Copa, que tem mais de 200 mil seguidores somando todas as redes. Fala com a gente, Álvaro. Se apresenta. Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui presente em mais uma participação. Eu sou Álvaro Marques, tenho 21 anos. Desde 2023 a gente está tocando esse projeto aí do Noite de Copa também, onde o nosso intuito é difundir os conteúdos de estatística sobre futebol para o Brasil todo, saca? Que é o que a gente busca fazer ali. E a minha relação com o Resende, ela fala por si só, né? Eu levo o clube comigo em todos os lugares, no ambiente profissional, no ambiente de trabalho, aqui no ambiente também, pessoal. né? Aqui também, com toda certeza. Essa aqui é a camisa número 2 de 2025, Bonito. preta e cinza. Vamos embora então. Vamos já pro intervalo, né? Não é isso? Vamos embora. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores, empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal. Ou, se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis, o nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Ó, é o seguinte, antes da gente começar, vocês já sabem onde encontrar a gente, mas eu vou falar de novo para vocês não perderem. No WhatsApp, 2197-159-1211, no site www.radiotropicalwebbrasil.com.br. E onde a gente está mais, Felipe? Fala A gente está lá no nosso YouTube da Arquibancada Carioca. Estamos agora, né, Samir? Entramos agora ao vivo. Que é o mesmo @ do Instagram. Então, se você quiser achar a gente, ou tu vai nos nossos destaques do Instagram, ou no nosso story, ou pesquisa no YouTube, @Arquibancada Carioca com 2 A's no final. Vamos lá então, vocês querem começar? Querem fazer as primeiras perguntas? Cara, eu queria fazer uma pergunta extremamente básica, que provavelmente todo mundo já perguntou pra ele, mas vale perguntar aqui. Como que começou a tua relação com o Resende? Se foi algo de família, se foi algo que você mesmo desenvolveu por si só, como que foi isso? Com o esporte no geral também, desde pequenininho, sim. o Álvaro lá, pequenininho. Cara, a minha relação com o Resende, ela começa desde muito novo, né? Então, basicamente, cara, desde muito criança assim, eu sempre gostei de futebol, sempre gostei de estar ali acompanhando a história da minha cidade também, que eu sempre fui muito identificado com o lugar onde eu nasci, né? Com a cidade onde eu nasci, que é Resende. E desde os meus 4 anos, por eu gostar muito de futebol e também pelo fato de eu fazer aniversário no mesmo dia da cidade de Resende, eu acho que isso contribuiu bastante para que a minha paixão fosse se desenvolvendo. Inicialmente eu ia nos jogos muito com meus familiares, que não torcem pro Resende originalmente, não são resendenses originalmente. Você é o único então da família? Sou isolado assim, mas que indiretamente puxei ele junto comigo, porque é inevitável, né? Todo pai, toda mãe que se preze que seja bom, eles apoiam as escolhas dos seus filhos, né?
Então foi muito comum dos meus pais irem comigo nos jogos também, quando eu era mais novo. Inicialmente eu ia muito nos jogos em casa, né? E desde 2020, com exceção dos jogos da pandemia, eu não falto um. Não faltou. Tô em todos, dentro e fora de casa. Sempre lá? Sempre lá. Caraca, figurinha Até na carimbada base, já. né? Oi? Até o jogo da base tu vai? Cara, não, nessa conta eu contabilizo apenas jogos profissionais. Ah, tá. Porque Não, se eu colocar a base, por exemplo, não tem como contar, tá ligado? A base tem muita coisa. Não tem como contar, tem muitas Sub-15, categorias, 16, muitas 17, Tu modalidades. tem ideia de quantos jogos tu já foi? Tipo, Eu tô registrado nos profissionais, em jogos profissionais, 283 jogos com Resende, contando Caraca, desse pô, ano. muita coisa. E no total, contando que eu fui em alguns da seleção também, e no curto período que eu morei no Ceará, eu fui em alguns jogos também, são 294, eu Caraca. acho, contando com o de último. Isso só do Resende. Não, 294 no total, Ah, contando no a total. seleção, outros Ah, jogos tá, tá. também, e 283 com Resende. A maioria é Resende, né? A maioria é Resende. Não tem- Cara, assim, desses jogos aí, tu tem uma história assim marcante pra você que ficou assim, tu nunca esquece. Ah, Essa cara, história. sem dúvidas nenhuma, a grande final da Copa Rio de 2014, que eu já era torcedor do Resende, ali, ia nos jogos dentro de casa, estava começando a aflorar ainda mais em mim aquele fanatismo como torcedor, de ir todo jogo, de ser apaixonado mesmo. E naquela decisão o Resende fez uma grande campanha, mas ele perdeu o jogo de ida pro Madureira. Havia sido 1-0 pro Madureira no jogo de ida, no Conselheiro Galvão. E o Resende chegou pro jogo da volta no Estádio do Trabalhador, precisando reverter esse placar. Eu lembro que o jogo se desenrolou até os 50 minutos, 0-0. O Resende batalhando ali, tentando fazer um gol. Esse gol não saía de modo nenhum. Eis que no último lance da partida tem um escanteio pra gente. Esse é um dos roteiros mais bonitos que o futebol já me proporcionou, inclusive, cara. Tem um escanteio pra gente. O nosso zagueiro acaba sendo expulso. E o nosso goleiro Arthur, que hoje é auxiliar técnico da equipe profissional, Caraca, vai pra área e faz o gol. Levamos para os pênaltis e ali o Resende é campeão, se sagramos campeões, inéditos da Copa Rio na ocasião. E detalhe, era o centenário do Madureira. Ou Acabou seja, com a festa a deles. gente acabou com o centenário do Madureira. Cara, um negócio que eu queria saber, não sei se você acompanhava muito o Casimiro na pandemia, mas ele fez uma série jogando, acho que era o modo carreira, pelo Resende. Você como torcedor, tu sentiu o que assistindo, se você assistiu, né? Assisti com toda certeza. Cara, eu senti A principalmente que representatividade, né, do Exato. Resende. eu acho que o Resende ele participa do começo dessa nova mídia que a gente vê de... Da Gazeta TV, né? O Resende ele é pioneiro nesse novo modelo de se assistir futebol no Brasil. Porque, não sei se vocês lembram, através daquela série que o Cazé estava fazendo, foi quando eles tiveram a ideia da ainda paródia, né? Rede Gordo, né? Rede Gordo. Eles foram levando isso pra frente e mais pra frente acabou sendo a Cazé TV que a gente conhece hoje. Ou seja, lá no futuro, daqui a 50 anos, as pessoas vão perguntar qual a relação do Resende com a nova maneira do como brasileiro em assistir começou. futebol. Foi com o Essa Resende. série. É. Nossa, Teve Então, o Cartoluco também, exato. né, naquela época como jogador. eu acho que Tem uma parceria essa... com o Leão também, né? Sim. Até Mas 2000 foi lançamento de camisa, não foi não? Não, a parceria da base Parceria mesmo. da base. Tá. Até o começo do ano passado ainda existia essa parceria com o Lyon, o Resende rompeu devido a questões com a SAF do Botafogo. Que o Texto ele é o novo, ele foi durante aquele período, ele é o novo dono do Lyon. Agora ele não é mais, saiu, salvo engano. Enfim, aí durante aquele período que o Texto estava com o Lyon, ele não poderia ter participações em outro clube do Brasil, que no caso era o Resende. Ele não poderia ter participações no Botafogo e no Resende ao mesmo tempo. Uhum. O Resende foi obrigado a romper. Durante o ano passado, ficamos sem nenhuma parceria em si. Foi um campeonato que a gente disputou para não cair mesmo, para B2, para Uhum. B1. E esse ano surgiu a nova parceria com o pessoal do Vila Real, que é um clube que está em ascensão aí na Europa. Recentemente ganhou a UEFA Europa League também. Na Espanha. E é uma parceria nos mesmos moldes, eu diria, né? Que é uma parceria muito focada na promoção de jovens atletas para eles. É, E intercâmbio. eles trazendo a qualificação para os nossos profissionais daqui. Você acha que fez diferença assim essa parceria com o Lyon? Pode fazer agora com o Vila Real? Você sentiu essa diferença antes e depois da parceria? Cara, com o Lyon eu senti nos primeiros anos, tá? Principalmente, eu não sei se uma coisa está diretamente associada com a outra, eu não posso dizer isso, tá ligado? Mas antes do Textor comprar o Lyon naquele período, eu sentia que a parceria era mais benéfica ao Resende, talvez por não ter o conflito de interesses até então com o Botafogo, que querendo ou não é um clube muito maior que a gente. Após isso, cara,
veio toda essa situação do Botafogo, agora o Lyon está endividado também, enfim. Sim. Não estava sendo mais uma boa parceria pra gente com o Lyon. Isso é a minha opinião, tá ligado? Tanto que eu acho que o fim do ciclo, ele acontece no momento ideal. No momento ideal. No momento que as coisas deixaram de acontecer do jeito correto, que o Resende acabou sendo rebaixado no estadual. Não voltamos até agora, infelizmente. Rompe-se com o Lyon. E aí agora vem o Vila Real e eu não sei definir se eles tiveram alguma participação de fato nesse ano ainda. Que foi tudo muito de começo ainda. Tudo muito inicial. E as competições são muito curtas, né? Assim, a Copa Rio já tá acabando, já a Série A2 já vai acabar no domingo agora. Então, às vezes, você nem tem tempo nem calendário para poder fazer as mudanças que você quer fazer a tempo. Com certeza, cara. Eu acho que, assim, quando o Lyon ele inicia a parceria com o Resende estava na Série A1 do estadual, né? E por ele estar na Série A1 do estadual, era muito mais fácil você potencializar profissionais, atrair jogadores e a parceria ser mais efetiva também na base, né? Porque a gente chegou a disputar 2 vezes a Copinha. Agora, com o rebaixamento para a Série A2, eu costumo brincar o seguinte, mano, a Série A2 é um limbo eterno para os clubes do Rio. O América, que eu digo, com todo respeito, que ele está num lugar que ele não merece estar muitos anos também. Porque Ele sai. em termos de investimento, recursos, atrair atletas, visibilidade, a Série A2 é um limbo. Um limbo. Acho que o principal obstáculo, assim, é realmente o calendário, né? Porque Com você querer seduzir jogador para ele jogar no seu clube, para você, assim, às vezes ter ele por 3, 4 meses é muito complicado. Você, às vezes, disputar, não sei, com um clube de menor expressão lá de fora. Que às vezes ele tem um calendário mais definido. Tu vê na Inglaterra, vai até a 7ª, 8ª divisão. E aqui não tem isso. Então, como é que você vai atrair um jogador? Isso até pro futebol nacional como um todo é ruim de você valorizar o produto. Porque como é que tu vai fazer isso? Eu costumo dizer o seguinte, cara, o futebol brasileiro ele tem um grande problema, ao meu ver, que a gente é o único país do mundo onde algumas equipes poderiam jogar 91 jogos, como o Bahia, se fossem todas as finais, e o Resende tem menos de 20 jogos por ano, por exemplo. Você não vai ver isso acontecer em nenhum outro país do mundo. Na Inglaterra, todas as equipes ali têm a média de jogos parecida. Na Espanha, a mesma coisa. Na Itália, a mesma coisa. E eu acho que essa é uma das questões que atrasa o desenvolvimento do futebol brasileiro. Enquanto muitas equipes reclamam de jogar demais, e com razão, porque história, né? Não tem como você jogar 91 jogos por ano, com todo respeito, não dá. E outras reclamam de não jogar. Esse desequilíbrio existir é um problema na balança do futebol brasileiro, sabe, mano? Isso não poderia acontecer. Cara, e muita gente reclama, né, do calendário e algumas pessoas sugerem a extinção dos campeonatos estaduais, né? Na sua opinião, tu tem alguma ideia que poderia, pelo menos, ajudar de alguma maneira a diminuir esse problema? Cara, eu vou ser sincero aqui. Mesmo eu torcendo para um clube de menor investimento, que querendo ou não, atualmente a gente só disputa os campeonatos estaduais, eu compartilho da seguinte opinião: os estaduais eles são incompatíveis com o modelo atual do futebol moderno. Os estaduais são incompatíveis com o futebol moderno. No meu modo de ver futebol, eu sou favorável à adoção do sistema de ligas, que já acontece na Alemanha, por exemplo, né? Você vai ranqueando, você vai subindo as divisões, pontos corridos, enfim. E também sou a favor de uma ampliação da Copa do Brasil. Sim. Eu acho que uma ampliação da Copa do Brasil com uma fase inicial de grupos poderia resolver, 90% dos problemas dessas equipes menores. Na Copa da França acontece isso, pô. A gente vê muitas equipes na Copa da França que começam lá com as colônias ainda, né, se não me engano. Aí elas vão avançando, vão jogando entre si até chegar nas equipes das 4 primeiras divisões da França. Eu acho que esse modelo poderia agregar muito mais ao futebol brasileiro do que esse modelo atual dos estaduais. E tem um outro problema também, né? Quando a gente fala em fim de campeonatos estaduais, a gente tem uma mania de colocar todo mundo no mesmo barco, né, mano? Não é que eu acho que todos os estaduais são inúteis, eu acho que alguns têm uma grande utilidade. Sim. Estaduais em estados onde o principal título das principais equipes daquele estado é o estadual, eu acho que não deve acabar. Pô, Amapaense, Amazonense não, porque agora tem vários clubes em divisões nacionais, mas Amapaense, Roraimense, Rondoniense, Mato Sul Grossense, enfim, esses estaduais mais periféricos, né, em termos de futebol, digamos assim. Eu acho que eles não entram na mesma categoria de estadual do que o Carioca, do que o Paulista, que são estaduais que contêm equipes da primeira prateleira do futebol brasileiro. Acho que o caminho é esse mesmo, é diminuir os estaduais, às vezes colocar os grandes para entrar depois. Mas quando você fala em acabar com os estaduais é uma solução muito mais fácil, mas também muito mais prejudicial, né, para os clubes menores. Porque, cara, às vezes
aquela competição é a única que aquele time vai ter Sim. no ano. Então, não dá pra você falar em melhorar o futebol brasileiro, nacional, regional, Sim. e acabar com uma competição que, pô, pode ser a única que aquele time vai ter na temporada inteira. Inclusive... Perdão, pode falar. Pode falar. Não, que eu acho que a FERJ ela vai diminuir, né, as datas do Campeonato Carioca pro próximo ano, e o Samir Chalut, que é o presidente da CBF, ele tá com uma proposta também de ajustar o calendário, acho que já pra próxima temporada, né, também. Sim. E eu sou a favor, tá, mano? Sim, com certeza. Eu acho que, assim, apesar de você ter que inevitavelmente reduzir o calendário de algumas equipes menores, eu acho que o estadual ele vai acabar que não vai ser mais essa solução no mundo globalizado que a gente vive hoje, do futebol globalizado, que as equipes têm que enfrentar equipes de outros continentes, de outros países. Eu acho que a solução vai ser cada vez mais você regionalizar o futebol de maneira nacional. Você buscar evoluir confrontos nacionais. A Série D, por exemplo, ano que vem deve aumentar para 96 equipes. 96 equipes na Série D é o ideal, pô. Eu fecho com aquela proposta do Irlan Simões, da Série E, criação da Série E. Pô, bem melhor. Cara, se a gente cria aí até o nível do futebol amador, ligas e ligas, acho que só tem a crescer o nosso futebol mesmo. E um mecanismo que eu gosto muito também, não sei se eles ainda fazem hoje em dia, mas eu lembro de uma época que o Ajax foi avançando bem na Champions League, e acho que o dinheiro da premiação da Champions League eles dividiram entre os times holandeses. Sim. E ainda assim eu acho que é uma parada muito difícil, muito utópica pra gente aqui, muito mais por ego mesmo de dirigente do que qualquer outra coisa, porque assim, é ideal você pegar, juntar a participação, enfim, as premiações e dividir entre os clubes de forma igualitária, porque você vai premiar a competência. Tipo assim, quando você tem dinheiro no futebol é muito mais fácil você errar do que quando você tem um orçamento enxuto. Por exemplo, o Mirassol. O Mirassol não pode errar o mesmo que o Flamengo pode errar. Porque, pô, já teve várias temporadas aí do Flamengo tendo que salvar do meio pro final da temporada. O Mirassol não pode fazer isso. Se ele quiser fazer isso, tá praticamente rebaixado, porque não pode errar. O erro é praticamente zero. E aí, acho que muito dirigente deve ver isso como desvantagem. Tipo assim, como é que o meu time com tantos milhões de torcedores a mais que o seu vai ganhar a mesma coisa? Só que, cara, é entender que quando você faz isso, você tira um pouco do seu dinheiro, mas você também equilibra o jogo pro outro. Sim. E aí evolui o produto Sim. brasileiro como um todo. Então, assim, não adianta você querer falar de Liga Europeia se você não quer, criar o seu modelo, porque não dá pra gente falar também da Europa como se fosse igualzinho aqui. Tem que criar uma parada que se adequa ao nosso futebol, assim. Na Europa, cara, dificilmente dá pra fazer o que a gente faz aqui, porque o Brasil é praticamente um continente. Entendo. Então é outra parada. Cara, eu acho, basicamente, uma coisa que me incomoda demais no futebol brasileiro, cara, é que algumas pautas que deveriam ser sérias e relatadas o tempo todo, elas só são trazidas ao debate público quando é interesse próprio de algum clube, né? Quando é pra você beneficiar algum clube esportivamente. Por exemplo, fair play financeiro. Isso deveria ser pauta desde sempre, meus amigos. Por que a gente só fala fair play financeiro agora? Arbitragem mesmo também. Arbitragem. Você só fala quando o seu time é prejudicado. Quando é favorecido, ninguém chega na entrevista e fala, porra, eu acho que aqui o juiz errou pra gente. E detalhe, só quando uma equipe grande é prejudicada que isso de fato repercute. Por que a gente não pode repercutir os erros de arbitragem contra as equipes menores também? Como que se leva um debate público a sério se você só levanta ele quando é benéfico para sua equipe, para interesse próprio? A gente tem que falar disso o tempo todo, pô. Cara, questão do gramado sintético. Por que só se fala disso quando há jogos desses clubes com gramado sintético? Por que não se fala disso o tempo todo? Por que as principais ligas europeias não adotam gramado sintético? São debates que eu acho que tinham que estar o tempo todo sendo citados na mídia até que eles fossem resolvidos. Cara, eu acho que o foco muitas vezes é errado, assim. Enquanto a gente discute se um árbitro está mal intencionado, por que a gente não discute a profissionalização dos árbitros? É sempre o foco errado. É sempre assim. Por exemplo, o gramado. Cara, eu não gosto do gramado sintético. Eu acho que realmente pode ter algum problema assim. Só que você pega um país onde um clube não consegue se propor a cuidar de um gramado natural, ou então híbrido. Ele vai optar pelo sintético. Então é sempre o foco da discussão que a gente meio que, às vezes, peca nesse sentido. Criticar qualquer coisa é muito fácil. O negócio é você focar no ponto certo, assim, se criticar e melhorar. Com toda certeza. E isso me incomoda também, mano, que algumas equipes grandes do G12, né, elas não conseguem cuidar de um gramado natural e o Mirassol consegue. Peraí, mano, tem algo errado. Não é pra equipe com mais dinheiro conseguir primeiro cuidar do seu gramado ao invés da equipe da... É o básico, estrutura, mano. CT, enfim, tudo isso é o básico. É o básico. Aí quando o Mirassol dá certo assim, as pessoas se espantam. E o Mirassol, principalmente no meu caso aqui, que eu torço pra uma equipe de interior, óbvio que o contexto do interior do Rio é totalmente diferente do contexto do interior de São Paulo, mas o Mirassol é um case de sucesso, irmão.
A gestão que eles fizeram ali é um bagulho assim, Cara, é que absurdo. toda equipe do interior do Brasil deveria se espelhar e ver no Mirassol um exemplo de que dá pra você chegar ali, tá ligado? Gastando certo, assim, milhões pra um time que tá, pô, na Série A2 do Carioca, ou Sim. então, no caso da segunda divisão do Paulista, enfim. Sim. Cara, Dá pra você é escalar. outro mundo. Quando Dá você pra você ganha escalar. o dinheiro que eles ganharam na venda do Luiz Araújo, é outra Cara, parada. e muita gente antes do Brasileirão tirava o Mirassol pra merda, né? Exato. Era tratado como um... Porque é o comum, é o senso comum. Inclusive, né, o nosso, vou ter que citar, o nosso querido, entre aspas, presidente da Federação Pernambucana, né, mano? Que falou que o Mirassol sim. ia ser rebaixado com recorde de pontos. Nada é mais bem feito no futebol brasileiro do que o esporte tá com essa pontuação aí. Com todo respeito aos torcedores do esporte, temos torcedores do esporte no Noite de Copa também. Mas não dá pro cara representar o futebol do estado e falar isso, mano. Não, é Nem o realmente. Rubens Lopes faria uma dessa, pô. Com todo respeito, irmão. Realmente. Nem o Rubens Lopes. Vocês querem fazer alguma pergunta? Senão eu vou fazer a última aqui pra gente ir pro próximo bloco. Cara, eu queria falar sobre torcida organizada. Eu já vi que o Álvaro, se não me engano, ele é cofundador de uma torcida organizada, fundador de torcida organizada. Cara, eu queria saber como que é lidar com esse ambiente, né? Ser dono de uma torcida organizada e não posso deixar de perguntar se já rolou uma porradaria também. Cara, no contexto do futebol do interior, as torcidas elas são muito diferentes do que você vê aqui na capital, tá ligado? Nas equipes grandes, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, enfim. No futebol do interior, a ideia de uma torcida organizada ali é juntar um grupo de pessoas da mesma cidade, ou que admirem o clube de certo modo, simpatizem, para ir torcer ali, para ir apoiar. Não envolve necessariamente questão de briga, assim, até porque o Resende, infelizmente, a gente não tem uma torcida tão avantajada assim. A gente não tem esse grupo de pessoas tão avantajado para participar desses movimentos, digamos assim, entendeu? Mas, assim, eu sempre falo, eu, enquanto torcedor do Resende, eu, enquanto uma pessoa que está, querendo ou não, ascendendo na internet também, eu quero que a garotada, a galera mais jovem, se motive a torcer ou simpatizar pelo Resende por minha causa, cara. Pode ser por minha causa mesmo, porque assim, cara, quem é mais velho eu não vou mudar a cabeça, cara. Quem é mais velho eu não vou mudar a cabeça, mas quem é mais jovem eu consigo fazer você gostar do Resende. Veja na minha caminhada, não só do Resende, mas veja você de outra cidade, na minha caminhada, é uma maneira de você enxergar o futebol de outra maneira, de você apoiar o seu clube independente da fase, de você representar toda uma região ali, o quanto de pessoas que está ali representada por uma eventual conquista, como a gente conquistou a Taça Rio em 22. É uma cidade toda, mano, é uma cidade toda. Cara, quando a gente foi no jogo do Bangu, é uma parada que eu não consigo ver com as arenas. É uma parada minha, uma opinião minha. Mas, porque assim, cara, quando você pega um estádio raiz, né, digamos assim, cara, aquele bairro, aquele local, aquela região vive o futebol. Tipo assim, você vê criancinha, sabe? Realmente, tu vê que aquilo ali é o supra-sumo do futebol mesmo. A pessoa vive aquela alegria ali, o time pode perder, pode ganhar, ela tá vivendo ali o Bangu, o América, enfim, qualquer que seja o time. E até por conta da pouca divulgação da mídia, às vezes dos resultados ruins dos times e tal, a gente não vê muito essa mobilização em torno desses times. Então você acaba vendo realmente o que você falou do Resende não ter assim uma torcida tão grande como, sei lá, Vasco, Flamengo, Botafogo. Sim. Mas potencial tem para isso, é questão de divulgação mesmo. Nesse caso, eu gosto sempre de citar que o trabalho dos criadores de conteúdo, tanto vocês quanto eu, quanto os demais criadores de conteúdo dos clubes deles, é fundamental para divulgar as competições que são pouquíssimo divulgadas na mídia tradicional, né, mano? Mostrar esse lado, No caso assim. do Bangu, Gol do Raio, ali no Sampaio tem um amigo que é o Simon, divulga bastante o Sampaio Correio, Boa Vista também. Dan Lessa, querendo ou não, com Madureira. Portal do MEC, enfim. Tem vários exemplos aí que se você for puxar, mano, você vai achar pessoas que divulgam. E eu acho que esse tipo de divulgação é o que faz a gente ter alguma visibilidade, mano. É sobre mostrar também que, pô, não é só a Série A do Carioca, Exato. do Brasileiro, que Exato. dá pra você se divertir. Por exemplo, os jogos que a gente foi, cara, a meia é R$10. Então, tipo assim, é acessível. Sim. É um bom jogo, assim, pra você ver, pra você se divertir como lazer. Às vezes o nível, não. Às vezes o nível é baixo. Acontece, mas, pô, você vai querer... Tu vai ver o Super Mundial num sábado, aí numa quarta-feira você vai ver Série A2 do Carioca. Realmente não é a mesma coisa. Tem que ter Exatamente, né, aquela mas tem que- aposta ali, né, pra dar aquela emoção no jogo. Às vezes. Cara, e a torcida do Bangu, a gente foi nos jogos do Bangu e, cara, impressionante, cara. Como eles são engajados. A gente faz uma festa muito linda, Nesse quesito cara. de engajamento aqui no Rio, acho que 2 exemplos que dá pra citar é justamente o Bangu e a Portuguesa, né, mano? Nesse quesito de engajamento com o bairro ali. Acho que são 2 equipes que conseguem bastante atrair o pessoal.
Cara, eu gosto também do América. O único problema é que... O América não tem sede mais. Eles então, perderam a ele sede, fica em era na Mesquita, Tijuca, né? e aí E- fica meio longe, assim, Totalmente diferente da torcida. da cidade dele. E Assim. os relatos que eu tenho é que boa parte da torcida do América, salvo engano, vocês podem falar melhor, eles estavam ali na Tijuca, né? Esse é o problema. Aí Você- pra ir pra Mesquita é complicado. Você não vê ninguém com a camisa do América em Mesquita, é o que falam. É. Você vê com a camisa do Nova Iguaçu, do de Caxias, você não vê com Mesquita. É, questão de proximidade mesmo. Cara, eu queria fazer uma última pergunta aqui antes da gente ir pro próximo bloco. Assim, o Álvaro, lá no fundo, você tem um sonho, assim, com o Resende, de trabalhar no Resende, ou então levantar o nome do Resende, assim, seu maior sonho pra sua vida, assim, no futuro, nos próximos anos? Cara, o meu objetivo principal enquanto torcedor, enquanto influenciador, enquanto tudo, é carregar a marca do Resende pelo mundo comigo, tá ligado? Talvez numa Copa do Mundo, talvez em eventos maiores do futebol, mas o meu grande sonho é esse, estar presente nos maiores eventos do futebol, com a camisa, com a bandeira do Resende, tá ligado? Qual foi o maior evento que tu já levou a camisa ou bandeira? Jogos do da seleção Resende? atualmente. Atualmente jogos da seleção. Foi o quê? Aqui no Rio, Maracanã? Todos. Das eliminatórias, praticamente todos. Brasil e Colômbia, que eu acho que pra mim foi o melhor, né? Porque o gol foi no último lance ali, todo o contexto. Teve esse Brasil e Argentina, né? Acho que em 2023. 0x0? O 0x1 pra Argentina, mas que saiu todo aquele teve lance aquela ali. briga, né? E que aparece a bandeira do fundo também, tá. né? Enfim. Cara, meu sonho é esse, basicamente. Eu, enquanto torcedor, não penso em ser presidente, eu não penso em estar diretamente envolvido em ações da diretoria, mas eu penso em contribuir, sempre. E o meu modo de contribuir é espalhar a marca do clube pelo mundo. Quem sabe algum dia patrocinar também, né, o Resende? Exato, quem sabe. Isso aí eu deixo em aberto. O Noite de Copa patrocinando Isso aí eu deixei Resende. aberto. Pô, Esse do Raio maneiro, fez esse isso com o Bangu, maneiro. né? É. Pô, Zicou o Bangu, todo respeito ao Eu Bangu. queria saber, assim, tipo, cada um aqui tem um time, assim, tradicional, assim, do Rio de Janeiro. Saber como que é na época da tua escola, assim, e, tipo assim, quando algum perde, assim, te zoa. Ah, cara, Como é que era? o contexto de um torcedor do Resende é muito diferente de um contexto de um torcedor do Fluminense, do Flamengo, do Vasco e do Botafogo. Meio que a zoação não ocorria, tá ligado? O pessoal mais apoiava, mais respeitava em si do que propriamente... Mas todo mundo assim, na tua escola era Resende, assim, também? Tipo, Não, pra jogos, não. Até porque antes não tinha o trabalho das redes sociais que divulgava bastante os clubes menores, enfim. Eu não sei se vocês lembram, até mais ou menos meados de 2015, quando era o Facebook ainda estava ali de 2010 até 2018, digamos assim, progredindo no país, a maioria das equipes menores do Rio não tinham página, tá ligado? A minha página no Facebook, né, que é o meu blog pessoal, @Resende Esportiva, ele surge primeiro que a página do Resende no Facebook. Entendeu? Caraca. Ou seja, eu comecei a ter essa visão de divulgar o clube nas redes sociais antes mesmo do próprio clube. Não tinha Pioneiro, noção né? da Nunca chegou importância, uma proposta, né? assim, pra tu, O quê? de cobrir o Resende? Cara, mas assim, eu gosto de me manter independente, não é que não chegou. Eu mantenho um ótimo relacionamento com todo mundo na diretoria, tá ligado? Mas eu acho que a maneira de eu ajudar o clube atualmente, eu conseguindo manter a minha opinião independente assim, é fundamental, cara. Principalmente quando é necessário dar uma crítica construtiva sempre, porque ninguém quer mais a melhora do clube que eu, mano. Eu adoraria ver o clube na primeira divisão de novo, quem sabe jogando competições nacionais. Mas, assim, eu gosto de me manter independente. E a minha logística para ir em todos os jogos sou eu que faço também. Com o dinheiro que eu ganho, pá, vamos que vamos. É isso. Então vamos fazer um breve intervalo. DJ, solta aí. Daqui a pouco a gente tá de volta. Estamos de volta. Se você quer mandar uma pergunta pro Álvaro, pra gente, manda aí no YouTube, no site, nosso WhatsApp. Vocês já sabem nossas redes sociais, nosso número, tudo certinho. Agora, Mas repete aí o número, pelo menos. Só o número? Só o número. Vai falar da gente também. Então, o número 21 971 59 1211. Temos também o site www.radiotropicalwebbrasil.com.br. E a gente, Felipe? Fala de novo. E no Instagram estamos lá, Arquibancada Carioca com 2 As no final. No TikTok, Arquibancada Carioca normal. No Twitter, Arquibancada Rio. Vamos lá então, vocês queriam fazer uma pergunta sobre o Resende? Só pra complementar? Ô Álvaro, eu queria saber de você o que tu achou dessa temporada do Resende. Já que acabou essa semana agora, né? Sim. Ah, cara, eu acho que o Resende ele faz um bom trabalho, né, mano? Ele fez um bom trabalho. Diante do que foi o ano passado, onde a gente brigou até as últimas rodadas ali para não cair para a Série B1, né, que é equivalente à terceira divisão. O clube fez um bom trabalho, montou uma equipe boa de scouting, fez um elenco bem melhor do que o do ano passado, assim. O treinador nem se fala, com todo respeito ao anterior, mas não dá
Tanto que foi pro Botafogo, aí a gente viu no que deu, enfim. Cara, eu acho que o Resende ele jogou um futebol que ele merecia estar ali na semifinal da 2, tá ligado? Não sei se na final, mas merecia estar ali na semifinal da 2 junto com o Bangu, com o São Gonçalo. Mas nas últimas rodadas a gente acabou deixando escapar e infelizmente ficamos sem a vaga, né? Pra você, qual que é o melhor jogador dessa temporada? Cara, difícil definir porque nessa temporada o Resende foi uma equipe que prezou muito o coletivo, né? Uma boa troca de passes, enfim. Mas se tivesse que escolher um, cara, eu acho que... cara, o Salles. O Salles mesmo, Thiago Salles. Cara, mudando de assunto aqui, Zagueiro, enfim. vamos falar sobre o Noite de Copa. Cara, eu queria saber como que começou o perfil, a ideia, como que começou tudo isso, desde o começo. Cara, basicamente assim, mano. O Noite de Copa ele começa ali com um grupo de amigos no Facebook que tinha uma ideia de produzir estatísticas sobre futebol, inicialmente com o Rauan, com o Gur. E eu, como já participava daquele grupo ali, sempre comentava, debatia com eles diversos assuntos relacionados ao futebol, me interessei em adentrar o projeto, que até então era algo muito restrito a amigos, digamos assim, não era algo que eles faziam no intuito de viralizar. Após a minha entrada no projeto, uma das coisas que eu faço ali é colocar o Noite de Copa, posicionar o Noite de Copa muito mais como uma empresa em si. E aí a gente vai construindo esse ecossistema que a gente tem hoje, mais de 90 colaboradores, diversas pessoas que produzem conteúdo pra gente. E já são 2 anos quase, né, mano? No dia 20 de setembro de 2025 agora, farão 2 anos do Noite de Copa enquanto empresa em si. Cresceu bem rápido. E Cara, eu queria perguntar sobre isso também, quer falar, Zé? Não, eu ia falar, o Noite de Copa sem dúvidas é um sucesso. Tem mais de 200 mil seguidores nas redes sociais. Cara, eu queria saber qual foi o momento que você percebeu de fato o tamanho do projeto, tipo, quão grande ele tava. Cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que eu não percebi até hoje ainda, mano. Não? É difícil pra Não mim caiu a ficha dimensionar. ainda. É difícil, cara, sabe por quê, mano? Porque eu sou uma pessoa, em teoria assim, mano, no geral, muito simples, tá ligado? Às vezes uma pessoa passa comigo, fala na rua, troca uma ideia, eu sigo o seu perfil, acho da hora o seu trabalho, o trabalho que vocês fazem lá. E eu ainda não sei dimensionar, cara, porque eu sou uma pessoa muito pura nesse sentido, eu trato todo mundo de maneira igual, tá ligado, mano? Não sei. Mas eu acho que uma coisa que eu gosto sempre de pensar assim, mano, vocês já pararam pra dimensionar o que são 1 milhão de pessoas? Pô, é doideira. Vocês já pararam pra pensar o que são 100 mil pessoas? Aqui não cabe. Aqui não cabe, tá ligado? Eu acho que cabe sim. Será? Vamos testar? Mas enfim, mano. Esse dimensionamento eu não consigo ter ainda, mas o que eu sei de fato aqui do meu lado? Eu sei que a gente tem crescido bastante, Muito. sido referência para muitos outros projetos na internet, pessoas que às vezes me pedem dicas, comentam comigo sobre como crescer, enfim. E é muito foda, mano, é muito foda, sinceramente, é muito da hora poder vivenciar tudo isso, que sempre foi um bagulho que eu sonhei, tá ligado? Eu tô vivendo o meu sonho, que é trabalhar através do conteúdo com futebol. Sim, é Tô sonho de vivendo todo o mundo meu aqui sonho. também, ó. Cara, eu queria saber, assim, as maiores dificuldades desse projeto do início, quando, ainda tava no comecinho mesmo, e até agora, hoje em dia, que você fala que gere mais de 80 pessoas, quase 100 pessoas. Queria saber de você. Cara, acho que a maior dificuldade do começo e que é até hoje é justamente liderar várias pessoas sem conhecer a maioria delas. O Juan que tá ali, né, junto com a nossa câmera ali, é uma das poucas pessoas que eu conheço pessoalmente, de fato, no projeto, pô. A maioria das pessoas eu não conheço pessoalmente, mantenho contato pela internet, a gente faz muitas reuniões em chamada de vídeo, até pra gente ter aquela ideia, ter aquele contato mais pessoal, enfim. Mas assim, cara, a maioria dos colaboradores eu não conheço. A parte mais difícil justamente é manter todos eles motivados a trabalhar o tempo todo. Como a gente trabalha. No meu caso, eu trabalho quase 16 horas por dia. Todo dia, 16 horas por dia. Pô, muita coisa. Salvo raríssimas exceções, raríssimas entre aspas, jogos do Resende, e os domingos eu costumo ficar mais tranquilo também. Mas bastante somando coisa, Noite de Copa com os meus demais projetos, eu trabalho mais de 16 horas por dia. E convencer as pessoas ao seu redor, convencer os colaboradores a querer trabalhar 16 horas por dia também, sempre é muito difícil, que nem todo mundo está disposto a isso. manter Aí o meu trabalho é esse, fazer a gestão de grupo, entender o lado de cada um, ver o que eles podem... Às vezes você tem um problema pessoal ali, outro problema pessoal aqui, e aí você vai gerindo todas essas coisas, reduzindo a taxa de erros, aumentando a taxa de acertos, até que a gente chegou hoje numa equipe que é referência em todo o país. Pô, muito show.
Vocês querem fazer alguma pergunta? Pode seguir. Cara, outra coisa que eu queria saber também, que você falou que seu trabalho é muito no campo virtual, até na hora de gerir as pessoas e tal. Eu queria saber dos frutos que o Noite de Copa já te deu, tipo, fora das redes sociais. Ou até dentro mesmo. O que tem dado de retorno esse projeto pra você e pra todo o grupo que tá com você? Cara, falando primeiro do meu caso, eu acho que o principal retorno do meu caso é justamente midiático. Justamente pelo... Enquanto o Resende estava na primeira divisão do estadual, por exemplo, eu era frequentemente chamado para fazer matérias, essas coisas. As pessoas tinham um interesse maior ali em saber sobre o clube em si, sobre a torcida, sobre os jogos, até porque você tinha um jogo garantido com o Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo toda a vida. Inevitável. Enfim, eu acho que a importância para mim do Noite de Copa é justamente isso. Conseguir manter-me relevante, tá ligado? E pro projeto em si, pro grupo em si, acho que todos veem o Noite de Copa como uma maneira deles também crescerem na produção de conteúdo pelo Brasil, tá ligado, mano? Fazer um A gente direto manda pessoas para outras empresas. Muitas empresas, elas maiores que a gente, obviamente, mais consolidadas, mas elas veem no Noite de Copa uma referência de captação de talentos, mano. Sim. Que eu acho que é uma coisa que a gente... É como se a gente fosse o Ajax das empresas de estatística de futebol. A gente capta talentos muito bem, mano. A gente seleciona muito bem. Pessoas que às vezes só estão precisando de um empurrãozinho ali, de uma oportunidade para alçar voos maiores. A oportunidade que às vezes o mercado não dá, vocês dão, né? Exatamente. Pô, show. Muito Cara, maneiro. aqui tem uma pergunta de um amigo nosso. Isso que eu ia perguntar. Tem pergunta aí, Samir? Tem uma pergunta aqui. O Rian perguntou para o Álvaro. Álvaro, de que forma o Resende te inspira e influencia no seu cotidiano? E mais outra também. Você se considera mais fã do futebol ou torcedor do Resende? Essa última. Tá, enfim, vamos lá pra primeira. Cara, o Resende na minha vida, eu já falei, né? Ele é tudo. Ele me inspira em tudo, porque eu carrego o clube comigo. Eu enxergo no clube muito mais que o futebol. Uma maneira de eu representar a minha localidade ali. Eu carrego a localidade comigo em todos os lugares que eu vou, nas arquibancadas pelo Brasil, aqui, em eventos, enfim. Quanto a ser mais fã de futebol ou ser mais torcedor do Resende, eu acho que eu sou mais torcedor do Resende mesmo, cara. Mas eu sou aquele torcedor que eu sei alinhar muito bem as expectativas do meu clube com a realidade dele, tá ligado? Tu tem algum ídolo assim do Resende? Futebol? O goleiro que fez o gol, né? O Marcel, o Arthur, o Marcel, que foi o jogador que mais atuou com a camisa do clube, um dos jogadores que mais atuou com a camisa do clube, é o maior artilheiro também, e o Léo Silva, que são os 3 maiores ídolos do clube pra mim. Eu que não quero, sendo bem sincero, porque a gente sabe que clubes como o Resende tem muito poucos torcedores assim pra fazer esses rankings, né, mano? Então, Mas tu viu jogar assim? Todos, vi jogar. Desde 2008, né, mano? E a história profissional do Resende, ela começa muito recente, né, cara? O Resende, ele se profissionaliza em 2001, passa a jogar competições da FERJ em 2006, e acho que 2003, na verdade, 2006, enfim. Aí, a partir de 2007, quando ele sobe para a primeira divisão estadual, fica 16 anos ali consecutivo, sendo citado ali o tempo todo. Cara, muito novo mesmo. Bizarro. Alguma pergunta a mais? Cara, eu queria saber sobre uma história do Resende também, que rolou há um pouco tempo atrás. O Cartoloco, né? Ele foi chamado para fazer, eu não sei se era uma parceria para mostrar o Resende mais para as pessoas ou não. Queria que tu desse tua avaliação sobre o projeto, sobre quais eram as suas expectativas, sobre essa parceria entre Cartoloco e Resende. Eu acho que a parceria cumpriu muito bem o papel dela, mano. Eu acho que durante todo o tempo ali... Ele já falou isso em um podcast também, agora eu posso falar, né? Já era 100% acordado entre todos. E a gente que acompanhava o clube já sabia também que ele não iria entrar em campo. Pô, tinha essa expectativa. Ele não iria entrar em campo. É isso mesmo. Já era 100% acordado isso. Caralho. Foi uma parceria muito interessante pro Resende no fator de marketing, assim. O Resende ficou durante, acho que 3 anos consecutivos entre as equipes mais citadas do Brasil. Caramba. Isso muito se deve às ações com o Cartoloco ou com o Cazé, né, mano? Enfim. E eu acho que ele foi o grande responsável, assim, junto ao pessoal do marketing do Resende na época, de fazer com que o Resende tivesse uma renovação, entre aspas, das pessoas que gostam do clube. Porque assim, gente, vamos ser sinceros, infelizmente eu tô ficando velho já, cara. Eu comecei a acompanhar o clube desde novo, né? Comecei a acompanhar o clube com 4 anos, mas e se não surgir outros, tá ligado? Eu acho que o papel dele vai muito nisso. Eu considero o maior case de sucesso de um clube de futebol no sentido de marketing, dada as devidas proporções. Muito bom mesmo. Inclusive, cara, só pra fechar esse bloco aqui, eu queria que você passasse um recado
para possíveis torcedores do Resende, que moram lá perto de você, às vezes não tem um time, ou então pensa em torcer para o Resende, mas fica meio receoso, e até para outros clubes menores, de menores proporções, que ficam aqui pelo Rio, para outros estados também, para meio que apoiar esse futebol. Cara, eu acho que aqui no Brasil a gente precisa, né, desenvolver essa cultura da gente apoiar a nossa localidade, às vezes apoiar não só no futebol, uma mercearia ali no bairro, que seu amigo começa, dê aquele apoio, cara, dê aquele incentivo. Principalmente você que é mais jovem, você que ainda está moldando a sua cabeça para o futebol, eu acho que não existe nada mais bonito no futebol, seja no Brasil ou no mundo, do que você carregar a sua localidade consigo. E não obrigatoriamente que seja só isso. Você pode também adotar uma outra equipe, isso não é problema nenhum. Eu acho que acima de qualquer coisa você deve fazer-se presente com a sua equipe local. Mas isso não significa que você precisa abandonar um clube grande, o Flamengo, o Fluminense. Não, você pode ser um simpatizante. Mas é importante você estar ali, tá ligado, mano? Porque pensa comigo, mano, o Resende, a média de público dele nos últimos 5 anos varia entre 200 e 500. Imagina se, sei lá, mais 20% dos jovens da cidade entrassem no estádio conosco, apoiassem pelo menos, tá ligado? Eu acho que isso poderia mudar muito a realidade da equipe. E quando a gente olha do futebol local, futebol de interior, qualquer pessoa que vá a mais, basta, tá ligado, mano? É isso, aquele trabalho de formiga, vai chamando um, vai chamando um amigo. E aos poucos a gente vai construindo uma torcida maior, com mais simpatizantes, com mais apoiadores. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Com relação a isso que você estava falando de levar ao estádio e tal. Uma pergunta mais pro lado pessoal. Você pretende ter filhos e levá-lo ao estádio do Resende, levá-lo aos jogos? Cara, eu nunca parei pra pensar tanto nisso ainda, saca? Uma coisa que eu já tenho muito certo na minha vida é que quando eu me consolidar muito mais financeiramente, eu pretendo adotar uma criança. Porque eu acho muito bonito, né? A ideia de você tirar uma criança que tá ali, que nunca teve nada em si, e você dá uma oportunidade dela mudar de vida, tá ligado? Às vezes no momento que ela já está sem esperança. Isso é uma coisa que eu já pensei. E obviamente todos os jogos, né? E obviamente iria ser resenha. Legal. Cara, tem mais uma pergunta do YouTube. Marcelo Almeida perguntou pro Álvaro: você torce para algum dos times grandes do Rio de Janeiro ou é 100% Resende? Não, cara, eu torço somente pelo Resende, desde 2008. Obviamente, cara, eu assisto alguns jogos de equipes grandes. Por exemplo, meu pai é tricolor, tá ligado? Obviamente eu assisto os jogos do Fluminense às vezes com ele, da mesma forma que ele assiste os do Resende comigo. Mas de paixão, assim, só Resende, tá ligado? De ir no estádio, de apoiar, somente Resende. Perfeito. É isso então, pode chamar? Mais intervalo? Chama. Solta aí, DJ. Bom, voltamos aí para o último bloco. E, cara, a gente já tem uma pergunta pro Álvaro também, do Jailton. Ele perguntou pro Álvaro qual seria o grande sonho dele como torcedor do Resende e nos parabenizou pelo programa. Então, Jailton... Muito obrigado pela pergunta, Jailton. Cara, como eu já respondi o meu sonho em si enquanto torcedor do Resende, eu vou falar o sonho do Resende agora, basicamente ver o clube ganhar um título de maior expressão. Eu acho que é um sonho de todo torcedor de equipe de menor investimento, né, mano? No caso do Resende, talvez um Carioca, uma Série D, enfim. Mas é isso, basicamente. Meu sonho seria esse, ver o Resende alçando voos maiores no futebol nacional. Se ganhasse a Copa Rio, tu preferia a Copa do Brasil? Boa pergunta. No contexto desse ano, se ele tivesse ganho, eu preferia a Copa do Brasil. Ano Pelos que vem, valores, né? Ano que vem, dependendo do que vai ser montado, do investimento que talvez vai entrar do Vila Real, aí pode ser que eu prefira a Série D. O Maricá, ele é um bom exemplo de uma equipe que conseguiu subir e no ano seguinte já jogou a Série D e foi bem na Série D. Ninguém pode dizer que não. Chegou quase avançou ali da Aparecidense. Foi bem no Carioca também, né? Se manteve. E aí, Felipe, tu quer Vamos com a parte polêmica do programa? Bora. Bom, eu separei aqui alguns jogadores que a gente estava numa resenha aqui antes para saber a opinião entre... Vou perguntar aqui a primeira. Neymar versus Ronaldinho no auge. Neymar o tempo todo, mano. Eu acho que o Neymar jogou muito mais bola que o Ronaldinho Gaúcho. E isso eu falo sem dúvidas nenhuma, sem nada, tá ligado? Eu acho que o Neymar, enquanto jogador, ele nunca deixou nada a dever pro Ronaldinho Gaúcho, nada. O Ronaldinho ganhou as 2 bolas de ouro dele de maneira justa, merecida, mas em um período onde não haviam claramente 2 super craques concorrendo com ele, igual Cristiano Ronaldo e Messi. O Neymar, ele dá o azar de cair justamente na época desses 2 psicopatas da bola, né, que são Cristiano Ronaldo e Messi, que monopolizaram ali as premiações. Mas o Neymar, ele claramente poderia ter vencido a bola de ouro em 2015 e em 2020. Vamos com outra aqui, que deixaram até no seu Twitter.
Gabigol ou Zico? Cara, eu considero que o Gabigol, no Flamengo, pra geração mais jovem principalmente, ele é muito maior que o Zico. Cara, eu quero saber pra você um jogador que é superestimado. Cara, é difícil. Deixa eu pensar aqui, mano. Harry Kane. Eu acho o Harry Kane bastante superestimado. Nunca... Tava aqui, tá? Inclusive, Então, tem um debate, queria saber a sua opinião. Harry Kane ou Adriano Imperador? sério? Falando sério. Eu não tenho a menor dúvida, mas Adriano 500 vezes, Porra, tá ligado? é isso. Não tenho a menor O cara pega isso dúvida. no Twitter, ficou bombou no Twitter, né, cara? Cara, Não tenho a menor dúvida. Acho que o Adriano, se você joga uma bola no pé do Adriano hoje, ele mata. gordo, bêbado, assim já, mano, com todo respeito, ele domina a Ele bola, domina. faz 50 embaixadinhas, bate no gol e o Harry Kane tropeça na bola. cara, assim, são estilos de jogo diferentes, mas, pô, pra mim não tem comparação, né? Adriano por muito. Camisa 9 hoje da seleção brasileira. Cara, na minha opinião, o camisa 9 da seleção brasileira para 2026 deveria seguir sendo o Richarlison. E o meu argumento se baseia muito pela constância dele no futebol europeu atualmente, tem feito partidas regulares pelo Tottenham, e é um centroavante que tem credibilidade na seleção, querendo ou não. Se você pega ali o ranking da Copa de 2022, o Richarlison, ele está entre os 3 melhores jogadores da seleção brasileira no torneio, e sem ele a seleção provavelmente não teria chegado até ali onde chegou. E a partida contra a Croácia, obviamente, não tem a menor culpa dele, nem do Neymar, nem de ninguém ali. Com relação a isso, a gente estava comentando antes, tu acha que o Samuel Lino tem que ser convocado? Eu acho que a convocação do Samuel Lino hoje ela passa muito pelo fator midiático, né, mano? Porque quando ele estava jogando no Atlético de Madrid, eu realmente achava que ele jogava pra caralho. Ninguém sequer falava dele ser convocado. Mas agora é só ele chegar no futebol brasileiro, querendo ou não, no clube de massa, que tem uma grande torcida, e querendo ou não, por ter uma grande torcida, gera uma grande repercussão midiática, já começa a se falar dele da seleção. Mas entre os principais nomes ali, atualmente eu não levaria ainda, acho que é cedo. Pô, Cara. posso fazer uma dinâmica rapidinha aqui? Vai que... A tua, tipo assim, a sua escalação ideal Pô, da eu ia falar isso seleção. agora. Manda esse recado aí pro Ancelotti. Ah, vamos lá. Pra fechar. Goleiro, ó, vamos. Pra fechar o programa, vai. Vamos de goleiro. Tem que ser o Alisson. Alisson. Apesar das minhas ressalvas, que ele não é um goleiro milagreiro, eu acho que na seleção, assim, por ele ser um dos melhores goleiros do mundo, ele tem que ser o titular. Zagueiros, esse é mais difícil, né, mano? Esse é mais difícil. Tá difícil achar um zagueiro bom pra isso. É porque não tem unanimidade. Mas eu vou puxar um pouco pro lado aqui do jogador que foi revelado no Resende também, o Alexandre, né? Eu acho que ele tem que ser titular da seleção sim na Joga Copa. muito. Até por ser um momento de confiança do Ancelotti. E, cara, sinceramente, se o Thiago Silva estiver bem fisicamente, eu levaria ele pra ser a dupla do Alexandre. Bom zagueiro. Tu acha bom que o zagueiro. Léo- Marquinhos, não? Não, Tu acha que o Léo Pereira não é bom. cabe, não? não é do mesmo nível. Vai, lateral. Mas eu fecho com o Marquinhos e Thiago Silva. Eu acho que eu não jogaria com laterais aí que tá, mano. Ixi, Eu monta aí. Eu Faz, acho, faz a tua eu mesa aí. acho que eu não jogaria com laterais porque eu acho que a seleção brasileira ela já não tem um grande repertório de laterais como antes. Então meu terceiro zagueiro ali o Thiago Silva seria o do meio ali, né? Meu outro zagueiro seria o Gabriel Magalhães. Bom. Volância. E volante, cara, pensar aqui. Apesar dele estar na Rússia, eu acho que eu iria no Gerson por ele ter tido o ciclo ali, né, cara? Mas não sei até onde É. o nível do futebol russo pode interferir Não nessa joga convocação. competição europeia Tá também. escondido, Complicado. completamente escondido. Sim. Na meiuca ali, cara, que é ali um pouco à frente do volante ali, cara, eu acho que o Andreas Pereira, dos jogos que eu vi da seleção, ele teria totais condições de estar ali na meiuca, cara. Totais. Tico. Ele tem jogado bem. Eu acho que muitas vezes a gente baseia a narrativa em torno do futebol do Andreas Pereira, não pelo futebol dele, mas pelo aquele fatídico acontecimento, né? Entre Palmeiras e Flamengo, que ele perde a bola e o Davidson faz o gol. Mas eu acho que, pelo que vem jogando no ciclo, eu levaria ele também. Um pouco mais avançado ali, cara. Difícil. Leva o Coutinho? Nossa, Que isso? que isso, cara. Porra, é o Ganso também. Pô, o Ganso nem tá jogando, filho. Eu levaria, sabe quem, mano? É que assim, a gente, considerando agora o cenário que o Paquetá já pode ser Sim. relacionado, eu levaria o Paquetá pra botar ele na frente. Bom Paquetá. O Neymar não é titular então nessa seleção. Neymar. Falso 9, calma. Vai na frente, pra fechar o ataque. Pra fechar o ataque. Vinícius Júnior, Rafinha e sim, eu usaria o Neymar como falso 9. Eu usaria o Neymar Eu como acho falso que 9 Neymar porque eu ainda acho não- que ali naquela região, ele e o Paquetá, eles indo, voltando ali, eles podem render muito mais do que renderiam no esquema padrão, assim, saca? Eu acho que não existe nenhum técnico no mundo mais capacitado para fazer isso do que o Ancelotti.
Realmente. Nesse Ela vai te sentido de adaptar contra-ataque bem. ali, de falso 9, enfim. Tu deixa Rodrigo de fora, tu Deixa. deixa João Henrique Pedro. de fora, João Deixa. Pedro. Deixa. João Pedro de fora? Deixa. Que Deixa. isso, né? Nem Por convocado. enquanto. Não, convocado sim, mas banco. Sim. Cara, tem que ter aquela pergunta clássica, né? Messi ou CR7? Posso falar Neymar, não? Que isso? Fã-clube do Neymar? Não, cara, eu acho que o Messi é um jogador muito mais completo que o Cristiano Ronaldo, tá ligado? Só que, assim, cara, em termos de admiração como atleta, eu particularmente admiro mais o Cristiano Ronaldo. Tô contigo. Mas eu acho o Messi mais completo. Eu acho o Messi melhor. Acho que... Porque eu acho que não existiu nenhum caso no futebol de um jogador, de um atleta se esforçar tanto para ter uma recompensa e ele conseguir ter essa recompensa igual o Cristiano Ronaldo teve. Eu acho que a gente deve sim colocar, se inspirar no Cristiano Ronaldo e colocar ele um pouco de Cristiano Ronaldo na nossa vida, como sempre fala o nosso grande Jorgigo, né? Temos que colocar um pouco de Cristiano Ronaldo na nossa vida. Temos que ser dedicados, querer melhorar sempre nas nossas profissões. E eu acho que todo esse contexto, toda essa história que faz o Cristiano Ronaldo ser grande, o coloca no mesmo patamar do que o Messi. Mas eu acho o Messi melhor. É isso. Pra fechar o programa, então, considerações finais. Vocês querem falar alguma coisa? Cara, eu quero primeiro agradecer pelo programa de hoje, ao Álvaro, ao Juan também, né, se não me engano, por terem vindo aqui. Cara, o Álvaro foi gente boa desde o começo dos contatos, foi um cara muito gente fina. E eu agradeço muito por você ter vindo aqui, cara, conversar com a gente. E também mandar um abraço pro Rodrigo Mendes também. Nosso câmera não veio hoje. Quer falar alguma coisa, Daniel, Felipe? Vai lá. Pra gente fechar com o Álvaro. Fala aí então, Álvaro, pra gente fechar aqui. Basicamente eu queria agradecer vocês pelo convite, desejar boa sorte aí no andamento dos gente que projetos agradece. aqui também. E que até o fim do ano, Noite de Copa, eu já consiga alcançar o máximo de seguidores possíveis e vocês também. É isso. E é isso que eu ia falar agora, né? Ia deixar meus arrobas também, né? Solta aí. Queria pedir para vocês que, graças a Deus, graças a todos acompanharam a nossa transmissão aqui, pudessem estar nos acompanhando ali no Instagram, que é onde eu divulgo não só a minha caminhada com o Resende, mas eu divulgo também bastante sobre as trajetórias, divulgo vídeos, vai sair vários cortes dessa transmissão aqui. @Álvaro Marques com S, 123, Álvaro Marques 123, @Noite de Copa, tudo minúsculo, tá, gente? Tudo minúsculo. Foi. Então é isso, né, pessoal? Vocês querem mandar um abraço pra alguém? Beijo? Um beijo pros meus pais e pra minha mulher. Eu ia falar isso agora também. Forte pensar. abraço pra minha família aí que tá assistindo de Resende, pros amigos. Tamo junto. Daniel Azeredo? Pode falar, cara, pode falar. Um beijo pro meu pai, pra minha mulher. E é isso, minha avó, meu avô. Foi, Azeredo. Foi. Ó, um beijo pra minha família. Thaísa, meu amor, feliz aniversário, dia 19. Beijo tá fazendo também pra aniversário. todos os colaboradores aí do Noite de Aê. Copa, pro Rauan, pro Gu, Ó. pro Gabriel, pro Rafael, pro Juan, pro Felipe. Que isso, vai Pra citar os todo 80? mundo. Tamo junto, infelizmente não vai dar pra citar todos, mas Ó. eu amo vocês de coração. Sem vocês, nada desse crescimento seria possível. Ó, @Rádio Tropical Web Brasil no Instagram, nosso site, você já sabe, vou falar de novo, www.radiotropicalwebbrasil.com.br. As redes sociais da Arquibancada, Felipe, fala. No Instagram, Arquibancada Carioca com 2 A's no final. TikTok, Arquibancada Carioca. Twitter, Arquibancada Rio. E no YouTube, Arquibancada Carioca também. É isso, suave. gente. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal todo Exatamente, sábado, estamos no YouTube, na Twitch. às 1 da Estreia no tarde. YouTube hoje. Sigam também a Noite de Copa, o Álvaro, todo mundo aí da É rapaziada. Sábado que vem tem mais. Valeu, gente. Tamo junto, pessoal. Tamo junto.